A quarta comparação que ele faz é muito interessante. Começa aí no capítulo 5 e vai do verso 1 até o verso 5. É a comparação entre a barraca, a tenda que é a nossa vida aqui nesse mundo, e o corpo da ressurreição, que é uma mansão que Deus preparou. Veja como ele diz. Sabemos, verso 1 do capítulo 5, sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Eu acho maravilhosa essa comparação aqui. Vocês sabem qual era a profissão do apóstolo Paulo. Paulo, por mais bem feita que fossem, elas nem sempre aguentavam a intempérie, o vento, o sol, a chuva, e com o tempo elas se desgastavam, elas se acabavam, precisava de remendo ou até de substituição. Paulo diz que nosso corpo, a nossa existência aqui, é como se nós estivéssemos morando em tendas, e que quando esse tabernáculo, a palavra tabernáculo e tenda é a mesma coisa, verso 1, quando esse tabernáculo se desfizer, ou seja, quando a gente morrer, nós temos da parte de Deus não uma tenda, mas um edifício, uma mansão, não feita por mãos, eterna nos céus. Ele está se referindo ao corpo da ressurreição, porque só assim o contraste faz sentido. Quando o nosso corpo, que é como uma tenda, se desfizer aqui, nós vamos ganhar o corpo da ressurreição, que é um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. Nós teremos um corpo glorioso, que não vai experimentar mais dor, sofrimento, angústia e necessidade. É por isso, sabendo disso, no verso 2, que nesse tabernáculo, aqui nessa vida, nessa tenda, a gente geme. Que definição da vida aqui? Gememos. É um longo gemido a nossa vida aqui nesse mundo. É um longo gemido, não é? Todo dia, não é? Um longo gemido. Às vezes a gente geme mais, às vezes menos, às vezes a gente chora, às vezes a gente clama, às vezes a gente grita, às vezes a gente sofre baixinho, mas gemer é a característica da nossa vida presente. Nesse tabernáculo nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O que torna o gemido mais profundo é que a gente sabe que tem uma habitação celestial esperando por nós, e a gente não sabe a hora que vai entrar de posse dela, porque quem tem a chave é Deus, não é? Ele é que vai nos dar essa habitação celestial no tempo oportuno. Então aqui nesse mundo a gente enfrenta as tribulações, as provações, as angústias e os sofrimentos, gemendo, vivendo nessa barraca, mas aspirando que um dia nós sejamos revestidos daquela habitação celestial que Deus já preparou para nós. E ele faz, entretanto, uma ressalva no verso 3: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Quer dizer, se nós somos crentes de fato, né? Se nós formos revestidos da justiça de Cristo e não nus. Se você aparecer nu diante de Deus, ou seja, você está perdido. Mas nós comparecemos diante de Deus revestidos com as vestes da justiça de Cristo. Então, isso aqui é para quem de fato é cristão, não é para a humanidade toda, mas é se nós de fato formos encontrados revestidos com a justiça de Cristo e não nus. Porque na verdade os que estamos nesse tabernáculo, ele volta ao tema aqui e faz uma ressalva: nós gememos angustiados. Existe uma angústia que é boa. Se a sua angústia é essa, que você anseia pelas realidades celestiais, você anseia pela ressurreição dos mortos, a vinda do Senhor Jesus, a perfeição da santidade, então essa é uma ansiedade boa, eu nada tenho a dizer contra ela.
Mas Paulo faz uma ressalva aqui, para ninguém ser encorajado ou pensar que ele está encorajando o suicídio, né? Porque, pensando bem, se não pode ser pensado que a lógica é essa, se eu tenho algo melhor me aguardando depois da morte, e essa vida aqui é marcada por gemidos, por que eu não apresso logo a minha ida para a mansão celestial? Então, isso tem sido, eu sei, é a argumentação de pessoas com tendência suicida às vezes. Mas ainda é uma coisa a ser discutida se um crente verdadeiro, ele raciocinaria dessa forma. Porque veja, logo em seguida Paulo diz assim, não porque queremos ser despidos. Ele faz uma ressalva, né, para dizer que ele não está falando em suicídio aqui. Mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E quem nos preparou para isso foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito Santo. Em que sentido? O Espírito Santo em nós, ele é o penhor disso que Deus tem preparado. É a garantia que Deus... Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nós aqui andamos por fé e não pelo que vemos. O Senhor Jesus não está aqui entre nós. Eu sei que você gostaria que um dia, né, você talvez já tenha feito essa oração. Ó Deus, se o Senhor Jesus simplesmente aparecesse ao meu lado, no meu quarto, e me dissesse o que fazer, isso resolveria todos os meus problemas. Resposta, não. Porque nós andamos nesse mundo por fé e não pelo que vemos. Deus não vai mandar um anjo, Cristo não vai lhe aparecer, não vai aparecer letras no céu. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé nas coisas de Deus. E tudo isso nos faz caminhar nesse mundo sem desanimar. Espero que essa breve exposição, eu vou ter que acabar aqui porque meu gás acabou, e eu espero que essa breve exposição ajude você a olhar para os sofrimentos de uma outra perspectiva, da perspectiva da glória. Amém? Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar as dificuldades, a viver como cristãos, em nome de Jesus. Amém.